Oi, eu sou Elisa Araújo e esse é o Eu Sou um Clichê. E hoje a gente tem mais uma convidada, graças ao patrocinador que é o Shopping dos Cosméticos, a sua loja queridinha de beleza. E a convidada de hoje é médica, cirurgiã pediátrica, blogueira e podcaster do Aquela Feminista. Com vocês, uma salva de palmas da Luísa Tomás! Lu, seja muito bem-vinda ao Eu Sou um Clichê. Muito obrigada pelo convite. Eu achei muito chique essa apresentação. Você gostou? Gostei muito. Fiz especial pra você. Inclusive, escutem o podcast da Luísa também, chama Aquela Feminista, tá disponível em todas as plataformas digitais. Escutem, sigam no... Em tudo? Em tudo. Ah, todas as redes, todas as plataformas. Eu demorei 3 horas pra lembrar essa palavra outro dia. Todas as plataformas digitais, estamos lá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre autoestima e carreira. Por isso que eu trouxe aqui uma mulher muito bem-sucedida pra contar pra gente um pouquinho da trajetória dela. Lu, conta pra gente, você sempre quis ser médica? Como que foi essa sua história com a medicina? Na empresa medicina? Medicina na empresa Médica medicina? na empresa medicina. Eu nunca quis ser médica durante a vida, assim, durante a infância, adolescência. Nunca foi um desejo. Eu não tenho médicos, não tive médicos na família. Hoje em dia tem, mas não tive médicos na família crescendo. Eu acho que isso facilita um pouco, né? Sim. O desejo e tal. Mas até a adolescência, assim, quando eu tava no ensino médio, eu sempre quis direito. Desde os 9 anos. Queria fazer direito. Eu sempre li muito, era muito nerd, assim. Então, acho que foi natural. Humanas, que eu sempre gostei demais. Quando eu tava no ensino médio, por ter mais contato, assisti seriado, Grey's Anatomy. Sim. Super influenciou. E eu tenho uma prima que na época tava estudando e começou a fazer medicina. Então, eu também me inspirava muito nela. Eu gosto muito dela. E a gente era muito próxima, eu acabei me aproximando dessa ideia e achando... Aí pronto, decidi. Porque a gente é muito novo, né? Quando decide as coisas. Então, assim, no ensino médio, eu tinha essa vontade, queria ser juíza e tal. Aí, beleza, eu decidi ser médica. Juíza. Você juíza, tinha isso. Direito pra ser juíza. Pra ser juíza, porque... Aí, tá vendo? Porque Coração de Estudante. É a televisão, né? Ah, é uma claro, coisa. eu te entendo. Eu assisti Coração de Estudante. Aí eu queria ser promotora por causa da Helena Arnaldi na novela. Depois, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, conversadora, igual eu sou adulta mesmo. A mesma coisa. Não mudou. Não, mudei. Aí eu tava em Caldas Novas. E fiquei conversando, eu era uma criança que gostava muito de conversar com adultos, porque eu me achava adulta. E aí, eu conversei com esse senhor que era juiz, e aí ele me contou, e eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer isso. Nasci pra isso. Nasci pra ele, nem ideia, nem sei o que ele me falou, tipo assim, que uma criança de 9 anos fala... O juiz fala e fala assim, eu quero ser isso. Não sei, mas eu fixa a ideia na cabeça. E aí no ensino médio, com a biologia, Grey's Anatomy, essa minha prima, aí eu mudei de ideia. Mas aí no meu 3º ano, meus 2 avós faleceram. E aí acabou que isso fez, sei lá, eu repensar algumas coisas em questão de cuidar da empresa do meu pai, de fazer alguma coisa mais próxima aos negócios da família, essas coisas que a gente pensa mais prático, assim. Acho que o trauma, o luto faz umas coisas... Mexe muito com a gente. E aí, acabou que eu decidi fazer direito mesmo, já era o que eu queria, e aí... Desde os 9 anos? Desde os 9 anos, eu falei, essa ideia de medicina não tá com nada. Mas aí, eu fiz 6 meses de direito, mas realmente... Eu gostei muito do curso, gostava daquilo, mas eu vi que não era uma profissão que eu queria seguir, que eu ia ficar entediada, que as coisas que me interessavam no direito, eu não queria sentar e fazer a mesma coisa todos os dias. E aí acabou que conversei com muitos amigos e acabei decidindo fazer medicina. Então foi realmente uma coisa que veio mais tarde e o desejo foi na decisão mesmo de vestibular, essas coisas. E o fato de você ter uma ideia fixa, né, de querer fazer direito desde mais nova e depois isso mudar, essas escolhas, esses redirecionamentos no meio do caminho, como que isso afetou sua autoestima? Você duvidou de si mesmo em algum momento? Ou você falou, não, eu não quero isso mesmo, vou chutar o pau da barraca e fazer o que eu quero? Não, foi difícil. Teve períodos, né? A princípio, deu tudo certo, eu passei de primeira para direito, então...
isso foi tranquilo. Mas durante, foi um período, assim, de adaptação. Porque até eu perceber que aquilo não era o que eu queria. E aí vem o medo de que eu vou ter que sair, fazer cursinho. Será que eu vou passar pra medicina? Que já é um vestibular mais concorrido. Sim. Então, eu ia largar uma faculdade que é ótima. A experiência, a faculdade em si, eu amava. Amo os amigos que eu fiz no direito. Então, eu estava feliz onde eu estava. Mas eu sabia que a longo prazo não ia funcionar. Então, pra fazer essa escolha, pra largar, foi muito difícil. Tive um período de ajustamento, assim, que eu fiquei até eu ter coragem de contar pros meus pais, de assumir, bancar essa escolha mesmo, falar assim, não, eu realmente vou fazer isso. Foi muito difícil. E o cursinho, ele humilha. Nossa. Ele humilha. Ele humilha. Entendo. Ele destrói a nossa alma. Então, assim, eu era uma pessoa muito infeliz nos 6 meses que eu fazia cursinho. E eu repensei isso o tempo todo. Eu super achava que eu não ia passar. Porque eu não conseguia estudar tão bem. Porque... É isso, assim, eu tava acostumada a vida inteira em ser muito produtiva e estudar muito, porque isso é engraçado. A minha autoestima sempre foi muito baseada nisso, nessa parte da inteligência, de sair bem nas provas, daquela inteligência meio padrão mesmo de ser boa aluna. Sim. Então, eu era uma péssima aluna no cursinho, então isso teve um efeito em mim, sabe? Mas eu tinha uma base muito boa. Eu tinha estudado muito a vida inteira até chegar ali. Então, os 6 meses que eu fiquei no cursinho não me atrapalharam tanto. E eu consegui passar e entrar pra medicina. Aí foi tudo lindo, né? Aí deu tudo certo. E hoje é uma cirurgiã pediátrica. E hoje sou uma cirurgiã pediátrica. Eu acho tão chique isso, gente. Chiquérrimo. Não é? Muito. Uma coisa que você falou, que eu acho muito interessante, tem muito a ver com autoestima e com o que a gente tem falado nos outros episódios, é sobre isso de bancar aquilo que quer, né? De, às vezes, a gente internamente até já sabe o que a gente quer, já se conhece, já se entende, mas na hora de colocar pro mundo e falar, não, é isso mesmo que eu sou, é isso mesmo que eu quero, dá aquele medinho, aquele frio na barriga. O que você acha que pra você foi importante? Foi, talvez, um apoio familiar, um apoio dos amigos, ou foi você com você mesma? Não, tadinha, eu comigo mesma, né? Com 19 anos, não tem nenhum comigo mesma. Não, assim, tem muitas coisas. Tem, sim, uma parte interna que de entender que eu não seria feliz fazendo o que eu tava fazendo, né? Então, teve esse processo interno que foi mais difícil, eu acho. Me convencer que realmente não dava pra continuar daquele jeito. Tem um apoio familiar muito grande, porque, assim, o que eu mais demorei foi justamente pra conseguir falar com os meus pais aquilo. A partir do momento que pra eles estava tudo bem, que eles falaram assim, então, tipo... Muda. Tá certo, filha. E aí isso me deu mais tranquilidade pra assumir pras outras pessoas. Porque, assim, pro externo até que não era uma coisa que me incomodava. Até porque, assim, medicina é uma profissão muito validada socialmente. Sim, então, assim, externamente, não tem essa dificuldade. Você falar assim, nossa, larguei qualquer coisa pra ser médico, as pessoas acham que é uma vantagem, né? Então, sim. Só pra mim, internamente, eu sabia que eu tava largando uma coisa que eu gostava, apesar de tudo, e que já estava certa pro desconhecido, né? Então, acho que pra mim foi muito mais importante. Mas tem uma coisa que é saber que você tem valor isoladamente, apesar de qualquer outra coisa. Sim. Que eu acho que é uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, mas que pode ter me ajudado até já nessa época, porque eu acho que quando a gente é mulher, a gente ouve muito e percebe muito com o mundo que a gente só tem valor a partir de certas coisas. E isso, pra mim, é essa inteligência padrão, né? Tipo assim, então, eu nunca fui a menina mais bonita, que chama atenção pela beleza. Então, eu nunca liguei muito pra isso, mas era atrelado à inteligência. Então, eu só tinha valor se eu conseguisse fazer essas coisas. Sim, sim. E a partir do momento que eu sei que eu tenho valor independente, só porque eu sou ser humano e existo no mundo... Eu acho que qualquer coisa que acontecesse, no fim, ia dar tudo certo. Apesar da pressão. E você teve medo de começar a fazer medicina e também não gostar? Tive. Não tenho o que dizer assim. Eu falei, se eu não gosto... Mas eu acho que depois que você larga um curso,
eu acho que já tem uma coragem. Tipo assim, se eu não gostasse, eu largava de novo, entendeu? Não é o fim do mundo, Não, né? é o fim do mundo. Mas assim, na hora que eu assinei lá, porque eu tranquei, né? Eu fiz 6 meses, passei em todas as matérias, que é obrigatório pra conseguir trancar. E aí depois aí depois você cancela, né? Você sai, desiste do curso. Eu tinha que, antes de fazer a matrícula... Você fez essa desistência. Pra fazer a matrícula, quando eu Já tá em passei. 2 cursos. Na UFG, né? Aí, nossa, foi ruim. Eu já tinha passado, já tava tudo certo, mas foi ruim. Eu falei assim, e se eu quiser passar de novo? Ai, que papelão. Mas não sei, tinha que testar. Tinha que dar a cara a tapa, né? Tinha que testar. Foi E isso. que bom que deu certo. Que e bom. é isso que você falou de entender o seu valor para além da carreira, para além de qualquer outra coisa. Porque assim, nós mulheres, a gente tá sempre atrelada a algum tipo de valor, né? Igual você falou, nunca por você ser um ser humano, Né? mas pelo que você pode ter. Através, seja da sua inteligência, da sua beleza, do seu cônjuge. Sim. E quando a gente se entende esse ser humano completo, independente das conquistas, eu acho que isso realmente libera a gente, assim, né? Tira um peso das costas. Com certeza, muito. Isso é muito importante, porque, você falou, às vezes é o cônjuge, às vezes é essa inteligência, vai ser a beleza. Atrela isso ao seu valor, ou ser mãe. Então, o seu valor social tá sempre atrelado ao que você tá oferecendo ali pro mundo, nesse papel que te entregaram. E que nunca tá bom. E que nunca tá bom. Mas o seu valor tá atrelado a isso e você tem que sempre estar buscando provar esse valor, né? Porque assim, ele tá atrelado a isso, a ser inteligente, a ser coisa, mas... então, pra mim, ao longo da vida foi essa parte da inteligência, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo médico, sendo cirurgiã pediátrica, estando lá, eu ainda sou questionada, porque eu tenho cara de nova. Essa semana, no meu trabalho novo, uma funcionária lá do hospital que tá no centro cirúrgico falou, eu me apresentei, que eu era staff nova, né, que como a gente chama quando você é plantonista e tal, porque tem residente da cirurgia pediátrica e tal, e tem staff. E aí ela me perguntou assim, se eu tinha certeza que eu tinha passado pela residência. Meu Deus. Eu não respondi. E aí depois ela percebeu e falou assim, não, é porque você tem cara de nova. Eu falei, não, é só cara. Então assim, mesmo que esteja atrelada a isso, você chega lá, putz, que sucesso para as pessoas, porque tipo assim, eu acredito que em qualquer profissão, seu objetivo, você pode ser bem-sucedido em qualquer profissão, Sim, né? Porque claro. eu sou médica ou sou cirurgiã pediátrica, que eu sou bem-sucedida. Mas dentro do que é socialmente aceito como bem-sucedido, cara, ter uma subespecialidade na medicina é super. E mesmo assim eu tô lá e ainda sou questionada. E tem É o que você falou, nunca é suficiente. E isso interfere na sua autoestima? Como que você lida hoje como cirurgiã pediátrica, tendo conquistado tudo que você conquistou, com a sua carreira, a sua autoestima, o seu senso de valor? É uma coisa que já tá tranquila ou tem seus altos e baixos? Incomoda, né? Porque na hora eu fiquei, assim... Sabe, assim, dá aquela frustração, mas não é uma coisa que impacta na minha autoestima. É por uma coisa específica. Eu acho que ser feminista e ter desenvolvido isso ao longo dos anos ajuda muito, porque eu entendo as minhas dúvidas, os meus erros, os meus defeitos. Eu tenho uma noção boa disso, a pessoa muito terapeutizada. Eu te entendo. Mas assim, As pessoas olham assim e falam, nossa, olha, ser de luz. Mas não sabia que a gente não sabe. passou. Não sabe. Não, sabe assim, os pensamentos intrusivos, eles estão aqui. Tá tudo acontecendo, mas... Mais pra fora é uma plenitude. Mas assim, esse senso que você tem, então assim, autoconhecimento é muito importante, porque eu sei os meus defeitos, eu sei os meus erros, e eu sei que eu posso tê-los e continuar tendo valor. Então a minha autoestima não é abalada pelos meus erros ou os meus defeitos. Muito menos pelo dos outros, porque eu sei que isso está impregnado de machismo, dessa estrutura patriarcal. Então isso é muito importante para não deixar afetar, porque eu acho que a vida inteira você ficar escutando, você sendo questionada, isso tira você muito do lugar, porque mesmo que você tenha um senso de si muito bom, algum momento isso vai te abalar, sabe? Algum momento você vai questionar e vai falar assim, nossa, mas será que eu mereço mesmo estar aqui? Será que eu quero mesmo estar num lugar que me faz sentir desse jeito? Será que eu posso ocupar esse espaço? Ser feliz ocupando esse espaço? E essas são coisas que, como eu tenho
uma percepção e consigo reparar, senão isso é machista. Não é porque ela não acha que eu posso estar aqui. Não é uma coisa pessoal, individual. É uma coisa coletiva. Não é sobre mim. Não é sobre mim, é uma coisa coletiva. Então, eu não vou levar pra dentro, porque assim, não faz sentido. Então, acho que é importante ter essa noção social, até pra você se proteger desse tipo de visão, sabe? Sim. E você conseguir gostar do que você gosta, falar do que você fala, sem ficar com medo das pessoas te acharem fútil, te acharem menininha demais. Porque isso acontece ao longo da vida. As pessoas vão te falando coisas aí. Eu era assim na adolescência, né? Eu achava que, como eu tinha a questão da inteligência, bastava. E que era assim, você fica com... Você tem menos vaidade porque você acha que é mais legal ser menos vaidosa, é mais legal não usar maquiagem, é mais fútil, coisas relacionadas à beleza são fúteis. Então, assim, pra mim, né, que tinha o senso na inteligência. Sim. Então, assim, se eu não for inteligente, se eu for bonita ou arrumada. Bonita não, vamos falar de arrumada, porque eu sou padrão, né? Então, mas se eu fosse arrumada, se eu fosse arrumada, eu seria fútil. Se eu gostar de Taylor Swift, eu sou fútil. Sim. Entendeu? Só acha fútil quem não conhece. Só acha, não lê com certeza. Quem não acompanha. A gente falou que ia propositalmente dar um jeito de enfiar Taylor Swift. E conseguimos. E conseguimos. Mas é isso, então, essa separação, essa divisão, eu sei o que é machista e o que não é, permite você ser muito mais do que só uma pessoa inteligente, só uma pessoa bem-sucedida. Eu posso estar arrumada, eu posso ser elegante, eu posso gostar de coisas que são consideradas fúteis, que na verdade são coisas normais. Só gostos. Futebol também é fútil. Então, homem gosta, mas aí não é fútil, não né? Quando o homem gosta. Mas... É apaixonado pelo esporte. Mas Swift... Ah, não. É maluca. Não pode, é maluca. Mas isso é muito doido, porque assim... Um dos motivos do Eu Sou um Clichê, chamar Eu Sou um Clichê, é justamente por isso. Porque quando eu fui ficando mais velha também, e estudando, entendendo as coisas, eu fui conseguindo bancar mais as coisas que eu gostava. E aí as pessoas começaram a me enxergar como autêntica. E eu ficava, gente... Isso é uma coisa que eu não sou, sabe? Tipo assim, eu gosto do basicão. Eu sou básica. Muito básica. Só que o que as pessoas entendiam como autêntica? Porque eu bancava esse básico. E eu acho que é isso que a maturidade trouxe, né? A terapia trouxe, os estudos trouxe. Não trouxe o português, mas... bancar isso. Mas é uma construção. Eu vi você falando isso de cabelo. Eu lembro direitinho, quando eu era pré-adolescente, eu também queria ser diferente, né? Não usava rosa, não gostava de rosa. 100%. Meu cabelo era azul. Olha só! É muito roqueira, calça rasgada. Porque, né, eu sou diferente das outras meninas. Eu era diferente também, mas nem tanto. O cabelo crepom. Não tanto. Minha mãe não deixava. Não, então, foi uma briga mesmo. Com papel crepom. Minha mãe não deixou. Mas eu me achava mais bonita com cabelo de lado, porque todo mundo usava. Mas eu ficava, gente, vou me achar muito patricinha. E aí eu usava no meio. Pra não me acharem patricinha. E agora virou uma bagunça aqui. Tem base. E a gente tem essas loucuras, essas noias que é colocado na gente. Enquanto mulher. Tem demais. A gente fica escolhendo. Parece que só tem dois caminhos. Ou você escolhe porque você quer ser aceita no grupo das meninas e aí você não gosta, mas você precisa ser aceita. Ou você vai pela negação. Falam pra você que você não pode gostar de rock, não pode usar roupa larga, que foi o meu caso. Não pode, tem que gostar de rosa, aí você vai ao contrário. Não, mas eu não quero. Eu sou muito... punk e diferente, e eu sou amiga dos meninos. Então, só tem dois caminhos. Ou pela conformação ou pela negação. Mas tudo gira em torno dessa opinião alheia. Você não pode ter um gosto pessoal. Que loucura, né? Que loucura. Agora um minuto de reflexão. Alugou um triplex. Um segundo. Porque é uma coisa muito engraçada que você falou sobre essa mudança. Eu tive essa fase também. Porque a minha vida inteira... eu gostei de exatas. E eu falei, cara, eu gosto de exatas, eu vou ser engenheira. Eu falei, engenharia. Cheguei no 3º ano, fiz engenharia, detestei. Fiz 1 ano de engenharia civil, detestei e voltei pro cursinho. Sério? Nossa, você também teve uma experiência... É um evento canônico. E eu tive a mesma coisa, de tipo assim, nossa, o que eu vou falar pros meus pais? Cheguei, pai, eu vou sair. Tá bom. Sabe? Na nossa cabeça é uma coisa enorme. Mas era nova, né? A gente acha que é o fim do mundo. Tudo a gente acha. Só tem uma chance, né, pra escolher as coisas.
Total. É isso. Quando a gente é novo, a gente... E velho também. Às vezes eu ainda tenho essa total. coisa. Não, com certeza. De tipo assim, não posso errar. Ou então essa escolha vai... Definir a minha vida. Não tem como voltar pra trás daqui. É isso. Eu tenho certeza que apesar de você ser muito bem sucedida, você já passou por alguns fracassos na vida. Como esses fracassos atingiram a sua autoestima? Na época e hoje mais velha. Porque é diferente. Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, como... Eu passei em todas as provas de primeira. Não tive fracasso. Essa parte. Não é, nem é isso, assim. Mas eu falo assim, falar que são fracassos, olha só, eu não enxergo como fracassos. Então, talvez para outra pessoa poderia ser, mas eu, por exemplo, quando eu quis fazer direito, eu fui e fiz. Quando eu quis fazer medicina, eu fui e consegui, passei e fiz. Quando eu quis cirurgia geral, eu fiz. Quando... Tipo assim, eu não considero coisas... matéria na faculdade, sabe? Umas coisas assim. Mas, por exemplo, eu acho que uma pessoa pode considerar eu ter ido pro direito antes um fracasso. E eu acho, de forma alguma, isso foi um fracasso, entendeu? Não acho que foi tempo perdido. Eu acho que eu ganhei muito com a experiência do direito. Além das pessoas, né, que sempre é maravilhoso, eu amo as pessoas que eu conheci no direito, sou amiga até hoje. Então, eu acho que a gente ganha muito nesses fracassos, justamente, e assim, durante, né, a profissão, porque a profissão não é um mar de rosas. Sim. Então, os fracassos, eles existem, não existiram para mim nesses marcos da profissão, da especialização, mas eu acho que eles existem no dia a dia, porque a gente não dá conta de tudo, a gente não pode tudo, a gente não é tudo, e a gente tem essa... A gente fica com isso, né? Que a gente pode tudo. Que você pode ser o que você quiser. Não pode. Porque não é assim que a vida funciona. Sinto muito. Eu tive... Olha pra você ver, lembrando na faculdade... Algumas coisas de organização de eventos e tal que eu me meti, que foram dificuldades enormes, que foram momentos muito difíceis pra mim, que abalaram muito minha saúde psicológica e física, assim, de estresse, de tudo que passei. Foi um fracasso financeiro, nossa, levei cano de muita coisa em prestação de serviço para esse rolê que a gente faz lá na faculdade, e assumir todo o prejuízo porque achava que era a minha culpa, porque eu tenho muito isso, né? Pegar tudo pra mim e querer fazer tudo e dar conta de tudo, porque a gente tem... Porque eu fui criada, não só dentro de casa, mas assim, conforme eu fui crescendo e sendo feminista, e indo atrás das coisas, assim, eu posso tudo, eu dou conta de tudo, porque eu posso fazer o que eu quiser, mas... Aí, na vida, você só quebra a cara nisso, porque a gente não dá conta de tudo, a gente não consegue... ser o que a gente quiser, porque a gente que tem uma vida que foge do nosso controle e que às vezes a gente nem tá preparada, a gente nem sabe fazer o que a gente tá querendo fazer e a gente precisa errar para poder aprender. Então, teve esses momentos muito marcantes, assim, que, nossa, me abalaram muito. Tanto que eu achei que a culpa toda era minha e assumi prejuízo financeiro. Não, responsabilidade, né, Enio? Não, mas eu achei que a culpa era minha. Hoje em dia, eu entendo a responsabilidade. Também, às vezes, nem foi toda só sua. Nem foi toda. Erro. Não mesmo. Mas a responsabilidade que eu tinha, eu não precisava assumir todas as consequências sozinha. As consequências, entendeu? E não só financeiras, que aí eu fui, trabalhei para poder pagar um negócio que era coletivo. Mas psicológicas mesmo, sabe? Eu fiquei super abalada, porque achava que eu que tinha feito tudo errado. E aí eu aprendi sobre mim, a não abraçar o mundo, porque eu não dou conta de tudo, a delegar melhor tarefas, e que a gente não é infalível, né? Porque eu me achava infalível, mas a gente não é. E é muito perigoso se achar infalível, porque isso é um baque muito grande quando você percebe, que você vai descobrir em algum momento, invariavelmente, é um baque muito pesado. E foi muito pesado pra mim e pra minha autoestima. Então, mas como eu também não mudei de personalidade, então eu sou uma pessoa que gosta de fazer, de ir atrás de si, de organizar. Então, depois
eu vi que foi muito importante pra mim essa lição e que as outras coisas que eu organizei daí pra frente eu consegui utilizar esses aprendizados e ser muito mais bem-sucedida e ser muito mais competente e pegar bem mais leve comigo mesma e conseguir entregar melhor o trabalho que eu tava fazendo e agregar muito mais para as pessoas à minha volta. Tanto que a minha experiência depois, desde que foi do show do esqueleto, para a organização que eu tive na Madrasta, que foi a bateria da faculdade, né? Foi assim, infinitamente léguas de distância, sabe? Eu fui muito mais competente depois do que eu fui naquela época. Mas na época foi muito difícil. Hoje em dia, eu enxergo mais como aprendizado. Por isso que não vem tão automático assim, né? Os fracassos, porque assim... É um fracasso, sabe? É uma coisa que aconteceu que não foi uma experiência que negativa. Esperado. É isso, porque a vida é essa. Mas eu acho que isso é muito importante, isso que você trouxe, porque assim... Também é muito pesado a gente querer colocar tudo em fracasso e vitória, né? Total. Essa dualidade sempre ou é uma coisa horrível ou é uma coisa muito boa. E apesar de parecer papo de coach, que a gente tem um pouco essa pegada do papo de coach. É um papo de coach que precisa, essa coisa de não é um fracasso. Fracasso também não é um erro. Exato. Sabe, um deslize, um tropeço, uma lição, né? Igual você falou. Depois eu aprendi, isso me tornou uma pessoa melhor. Até pra você mesma, igual você falou. Você ficou com mais compaixão com você mesma, né? Se tratou melhor, se acolheu melhor. E, inclusive, isso que você falou da gente não ser imbatível, isso é uma coisa que, inclusive, é do episódio antes do nosso, só que a gente vai gravar depois, que eu acho que tem dessas, de que, dentro do feminismo, às vezes a gente cai muito numa cilada do... eu não preciso de ninguém, eu sou empoderada, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso é muito pesado pra mulher. Mais uma vez, é mais uma culpa, um peso, uma responsabilidade que a gente não precisa carregar. Porque a gente, enquanto ser social, a gente precisa de outras pessoas. Com certeza. Sabe? Pra gente ser feliz. Que é isso que fala o episódio de um estudo de Harvard que fala que o segredo da felicidade, de forma mais lúdica assim, é ter boas conexões. E quando a gente se coloca nesse lugar de autossuficiente, a gente não consegue construir boas conexões e boas relações. Com certeza. E torna a gente cada vez ali, ó, só ladeira abaixo. Que é o que o patriarcado quer, aquelas... Mulheres tristes. Eu no meu dia menos militante. Tentei pegar mais leve. Mas é isso. Mas é totalmente isso. É o que quer mesmo. Porque sempre vai pra um lado... Você sempre cai nessa cilada do patriarcado, né? Então, assim, muito independente, então vai carregar saco de cimento, vai, porque é isso, é igualdade, mas não tem a ver com igualdade. Não é isso que a gente quer. Eu não quero ter o mesmo papel que um homem na sociedade, Deus me livre. Deus me livre. Entendeu? Eu quero uma sociedade totalmente diferente. E aí, quando a gente vai pro individual, né? É isso. Você sempre se coloca nessa posição de onipotente no mundo. E aí, não só em relação às pessoas que você corta essas coisas, mas como que você vai lidar com a frustração da vida não ser um morango. Porque a vida não é um morango. E as coisas acontecem. Muitas coisas acontecem e tudo está fora do nosso controle. Não tem nada no nosso controle. A gente acha que tem alguma coisa. Mas está tudo fora do nosso controle. Então, assim, muito pouco a gente consegue manejar. Se a gente não conseguir nem dar conta da gente... Achar que a gente pode tudo, não dá certo. Mas é isso que eles querem. É isso que eles querem. Mas a gente descobriu tudo. A gente descobriu tudo. E tá aqui pra... Como é que fala? Contar pra vocês todo o segredo. E boicotar o sistema. Boicotar o sistema. Destruir o patriarcado. Mas sabe o que a gente pode controlar? Os mimos do Shopping dos Conselhos. Gostou, Enio? Você gostou do gancho? E tem mimos pra você. Os mimos são... Gente, é pesada essa coisa. Querida. É mimo bom, kit é bom. Não é qualquer coisa, não. Muito chique esses mimos. Mimos a gente pode controlar e são muito importantes. Muito importantes porque... Não tem autoestima que resista a um bom mimo. Não tem tristeza, não tem frustração, não tem descontrole emocional que resista a um bom mimo. Falou tudo. É isso. Então, Lu, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito, 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 muito feliz. Acompanhe a Luísa lá no Instagram dela, que é @Luísa... @LuísaTHZ.
@LuisaTHZ de Tomás. E ela também é Araújo. Ai, a gente é muito... Elisa parte. Araújo e Luiz Araújo, muito. Sigam ela vai mostrar os mimos lá pra vocês. E sigam a gente aqui também no Eu Sou um Clichê, o Shopping dos Cosméticos. Beijo! É um clichê. Eu sou um clichê. Podcast.